Que bom estar aqui com vocês de novo, que bom a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maria Denise, sou aqui de Santa Cruz do Sul e quero falar neste momento a vocês, conforme foi colocado para esse retiro, para esse encontro, sobre o inferno. O nosso irmão falava sobre o juízo final. E agora eu vou falar sobre o inferno, e isso é uma realidade. Muitas pessoas não acreditam mais no inferno, mas nós estamos aqui, na sede principal dos Cidadãos do Infinito de Santa Cruz do Sul, porque nós acreditamos que o inferno existe, que o purgatório existe, que o céu existe. E desde já eu faço a pergunta, não precisa responder para mim, mas pensa no seu íntimo. Qual deste destino que você quer? O que o nosso padre falava durante a celebração da missa? Que Deus tem um projeto de vida para cada ser humano. Deus tem um projeto perfeito de vida para cada ser humano, que é a santidade. E a santidade perpassa por aquilo que Jesus ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tem outro caminho para se chegar à santidade. Eu decido por mim, eu não tenho como decidir por você, eu não tenho como decidir pelo meu filho, pela minha sobrinha, pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu decido por mim. Mas o projeto de Deus, ele é perfeito. Só que nós, como seres humanos, nós somos imperfeitos. E entre a minha escolha e o projeto de Deus, o inimigo ataca a gente. O inimigo, Satanás, ele quer levar o maior número de almas para o inferno, onde lá é o lugar dele. Eu não desejo o inferno para mim, nem para ninguém. Mas quantas vezes nós já pensamos ou já falamos isso? Tomara que fulano... Essa boca, a partir de hoje, e eu falo isso para mim, tem que ser uma boca de bênção, de graça, de desejar o céu para o irmão, de desejar a salvação, de desejar o projeto de Deus para o irmão, para o próximo, não uma boca de maldição. Cidadãos do Infinito é isso, porque coloca joelho no chão. Porque reza desinteressadamente, com interesse pelos outros, pela salvação dos outros. Que lindo, parabéns a cada um de vocês. É isso que nós precisamos, porque verdadeiramente a nossa intenção de santidade, com certeza, como João já falou, como o padre Eleutério falou, salva muitas almas. Mas para isso a gente tem que desejar no nosso íntimo a salvação. Eu desejo para mim a salvação. Você deseja? Eu acredito que sim. Se você está aqui, ou se você está nos acompanhando pelas redes sociais, é porque você deseja. Cada um de nós é chamado a morar no lugar mais lindo do mundo. Mas tem pessoas, e muitas, inclusive das nossas famílias, que não desejam este lugar. E isso é uma realidade que dói. Nós temos sobrinhos, irmãos, irmãs, parentes próximos, parentes mais distantes, amigos que a gente tem uma afeição, um carinho, que não desejam e não compartilham o nosso pensamento de céu. E são muitos. E talvez vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham pela rede social, dentro da casa onde mora, tem gente que não compartilha do mesmo pensamento. Isso é uma realidade. Mas a salvação é para todos. Só que Deus é tão maravilhoso que para algumas pessoas especiais, ou seja, santos, Ele permitiu que esses santos em vida visitassem o inferno. Você acredita nisso?
Eu acredito. Se eu estou aqui falando, é porque eu acredito. E eu acredito que verdadeiramente, assim como Santa Teresa de Jesus, ela disse assim: o tormento interior é tal que não há palavras para definir. Ninguém, nenhum ser humano consegue definir a dor que é causada no inferno para uma alma. O corpo, a matéria, se desintegra, vira pó. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Desintegra, vira pó. Mas a alma, aquilo que o Padre Eleutério falava para nós, o que é de Deus volta para Deus. Mas vai voltar se eu desejar que volte para Deus. Porque se eu até o último minuto negar a Deus, não acreditar, não vai ser o meu destino o céu, vai ser o inferno. E eu, Maria Denise, desejo ardentemente o céu. Por isso eu me apoio aqui no que os santos vivenciaram, para que eu não precise nem passar por perto do inferno. Não quero, não desejo e não desejo para você também. Não desejo para nenhum dos meus familiares, mas a decisão é deles. O que eu posso fazer, o que vocês como cidadão do infinito, o que as pessoas que rezam devem fazer, é colocar o joelho no chão e clamar. Porque Deus pode todas as coisas. Você acredita nisso verdadeiramente, que Deus pode todas as coisas? Eu acredito, porque Ele olha a intenção do coração de cada um, Ele não olha a miséria do corpo, a miséria da falta do conhecimento. A Deus capacita algumas pessoas para que a gente tome como exemplo, assim como Santa Teresa de Jesus, que disse: as dores do corpo eram insuportáveis. Ela sentiu no seu corpo as dores que as almas sentem, que já estão no inferno. Se os anjos, onde está escrito em Apocalipse 12, houve uma batalha no céu e os anjos lutaram, e 1/3 dos anjos foram precipitados à terra, ao inferno. Quantas almas de seres humanos vocês acham que estão lá? Muitas. Milhares. Mas não é isso que Deus quer para os seres humanos, porque nós somos criaturas amadas infinitamente por Deus. Deus se utiliza do homem e da mulher através do matrimônio para formar um novo ser. Só que no ato da concepção, se não tiver o sopro do Espírito, não há vida. Não há vida. E essa vida, desde a concepção, é amada por Deus. Desde a sua concepção é colocado o projeto maior de vida para aquela criaturinha que está por vir ao mundo. Santa Teresa ainda dizia: o pior era saber que seria sem fim, sem jamais cessar. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Um sofrimento eterno sem cessar, e quando tu acha que vai terminar, aquilo começa de novo, uma angústia, uma dor, um fogo ardente. Ninguém consegue imaginar, ninguém consegue descrever em palavras. E ela ainda diz: não era nada em relação ao agonizar da alma, é um aperto, uma sufocação, uma aflição tão intensa e acompanhada de uma tristeza tão desesperada. Olha quantos adjetivos grandes. Tão desesperada, tão imensa, o inferno é tão terrível. É tão apavorante, e as pessoas não têm conhecimento disso. As pessoas não querem buscar a verdade que é Deus, porque se a lei de Deus são 10 mandamentos, e se eu infringir aqueles 10 mandamentos, eu estou em pecado grave. Se eu morrer em pecado grave, eu vou para o inferno. Isso tem que estar claro na nossa cabeça, no nosso pensamento. Se eu infringir
dos 10 mandamentos, e eu não me arrepender e não me voltar ao Senhor e dizer: Senhor, pela tua misericórdia me salva, porque eu pequei. Fazer como Davi fez: eu pequei contra o Senhor, misericórdia, Senhor. Davi pecou gravemente. A diferença entre Judas e Davi foi porque Judas não se arrependeu. Pedro negou 3 vezes ao Senhor. Só que a diferença entre esses santos é que eles se arrependeram. E eles voltaram ao regaço do Senhor, a misericórdia que emana do seu coração. A misericórdia do Senhor é infinita, mas nós temos que desejar alcançar a misericórdia. Eu vou sair daqui hoje às 17 horas, eu chego lá, é bem provável que eu vou pecar. Porque eu sou ser humano, eu sou limitado, mas o meu desejo é continuar me arrependendo, voltando aos caminhos do Senhor. Nada melhor do que a Santa Missa para que a gente fique perseverante na fé. E como João falava, a adoração é o segundo momento mais eficaz na face da terra. Nós somos pessoas privilegiadas, porque se nós fôssemos só anjos é só espírito, ele não tem a matéria, a carne. Mas nós somos pessoas e nós temos o privilégio de tomar e comer o corpo e o sangue do Senhor. E quando a gente tem consciência disso, que a gente vai comer o santo corpo do Senhor na Eucaristia, nós cada vez estamos mais próximos do céu e nós conseguimos dizer não a Satanás, não ao inferno. Tem mais santos que conseguiram a graça do Senhor e tiveram essa experiência de chegar até o inferno. Eles só conseguiram porque eles têm plena confiança na misericórdia do Senhor e os santos anjos acompanharam cada um deles. A outra é Santa Faustina, é uma santa da nossa atualidade. Santa Faustina diz assim: hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande castigo, e como é grande sua extensão. É tudo grande. É porque a dor é muito grande. É porque é muito pecado. Muito pecado. Tipos de tormento que vi. O primeiro tormento é a perda de Deus. Se tu está no inferno, tu não tem mais chance nenhuma de ter a Deus. O segundo, remorso de consciência. Por que eu fiz isso e eu não fiz aquilo? Terceiro, destino não muda nunca mais. Se você foi para o inferno, não tem mais volta. Se você colocar o chip, que ainda vai ser implantado em muitos, se você colocar a marca na besta, na sua fronte ou na sua mão, você não tem mais volta. Um tempo atrás, eu até pensava, não, mas se eu colocar e depois vir me arrepender, Deus vai... Não se iluda, fique firme na sua fé, perca seu emprego, perca sua casa, mas não perca a Eucaristia. Não perca a verdadeira fé em Jesus Cristo. Não aceite nada que vem do anticristo. Porque daí você já está no inferno. O quarto tormento é o fogo. Não destrói, é terrível, um fogo puramente espiritual. É um fogo que não tem explicação humana. Todo mundo sabe o que é se queimar no fogo? Todo mundo aqui já se queimou alguma vez, em algum momento da sua vida. É desagradável porque fica aquela incomodação por uns 15 dias. As cozinheiras que sabem bem disso, os cozinheiros também, né? Quando vem encosta, ele faz tss,
o braço. Põe 1 bilhão de vezes isso. Consegue imaginar? Não, não consegue. Eu também não. Isso é o fogo do inferno, 1 bilhão de vezes a mais. Não tem explicação. O quinto é a contínua escuridão. Um horrível cheiro sufocante e, embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu. Vocês tentam imaginar isso? Que numa completa escuridão, os demônios que estão lá veem a alma do cidadão que está lá, e aquela alma que foi para o inferno vê as coisas horríveis, sente cheiro de podridão, de enxofre, de coisa ruim, que a gente nem consegue imaginar. Quem é impertinente com cheiro aqui, quando abre o lixinho, né? Abre o lixinho da pia, sempre tem o lixinho das cascas, né? Grande parte das famílias tem o lixinho das cascas em casa, em cima da pia, para fazer a sua composteira. Abre aquele lixinho nesses dias de calorão que teve, deixou a noite inteira ali fermentando. É desagradável? É! O inferno é pior. Infinitamente pior. Sexto, a contínua companhia do demônio. Qual companhia que você quer para a sua vida eterna? O sétimo, o terrível desespero, o ódio a Deus, maldições, blasfêmias. O inferno é um lugar que é 24 horas, é infinito. É infinito. As blasfêmias, as coisas ruins, as maldições. Se eu agora, Maria Denise, tenho consciência que da minha boca tem que sair bênção, é porque lá no inferno é só maldição. Cada vez que a gente fala uma coisa ruim, e a gente fala porque a gente é pecador. Não acredito que nenhum de nós aqui só fala bênção. Eu não falo bênção somente. Eu desejo falar, mas eu como pecadora caio. Mas eu me arrependo, me confesso e volto a caminhar. Porque eu sou assim. Se da minha boca é para sair só bênção, lá no ardor do inferno é só maldição. Eu desejo firmemente que cada um de nós, a partir de hoje, comece a pensar mais nas coisas que pensa e nas coisas que fala. A visão de Santa Francisca Romana, ela teve uma visão muito mais apurada, porque ela diz assim: o inferno é dividido em 3 partes, o superior, o do meio e o inferior. Lúcifer encontra-se no fundo do inferno, no inferior. No mais profundo do fundo do fundo do fundo do inferno, lá está Lúcifer. Porque ele foi o primeiro a negar Deus. Ele foi o primeiro a dizer: eu não aceito o projeto de salvação. E junto com Lúcifer, 1/3 dos anjos caíram. Por quê? Por quê? Porque São Miguel Arcanjo se ajoelhou e disse: quem como Deus? Não existe. Não existe ninguém como Deus. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Lá no inferno, Lúcifer é o chefe universal. Isso na visão e na visita ao inferno de Santa Francisca Romana. E subordinam-se 3 outros demônios, os quais exercem império sobre os demais. O primeiro é Asmodeu, que persiste os pecados da carne, e era antes da queda um querubim. Serafins, querubins, tronos. Um dos mais altos níveis da hierarquia angélica. Asmodeu, que faz o pecado da carne acontecer no ser humano, era um querubim. Mamon, que preside os pecados da avareza, era um trono. A 3ª hierarquia dos anjos. O dinheiro fornece ele sozinho uma das grandes categorias, ou seja, o que João falava: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero.
É muito triste ver alguém avarento. É muito triste. Não vou citar nomes, mas uma conhecida minha dizia que o professor, que era colega dela, lá naquela instituição, calculava: meu filho vale tantos pacotes de fralda. Tu faz um filho, a partir do matrimônio, para calcular as fraldas que tu vai gastar e o leite em pó que tu vai comprar por uma necessidade maior, ou tu faz um filho para mostrar o caminho a Deus? É difícil hoje em dia? É ou não é, Pedro Henrique? Meu filho está aqui, ele sabe. É difícil? Principalmente quando o jovem já toma decisão e acha que sabe alguma coisa. É difícil. Mas Deus vê a intenção da gente. E eu acredito firmemente que mesmo se no último minuto da vida, se eu rezei por aquele filho, por aquele irmão, por aquela irmã, por aquele parente, por aquele amigo, se ele tiver a graça do arrependimento, Deus vai salvar. Eu acredito nisso. Porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Santa Francisca Romana ainda diz que tem o terceiro maior demônio, que é Beelzebu. Preside aos pecados da idolatria. Tudo que tem algo a ver com magia e espiritismo é inspirado por Beelzebu. Que dor no meu coração. Que dor no meu coração. Quantos dos nossos familiares participam do espiritismo? Participa de outra coisa, vai numa benzedeira. Eu não vou mentir para vocês, eu já fui em benzedeira quando era mais jovem, porque me levaram. Eu levei sobrinhas, porque disseram, elas choram muito, vamos lá. Eu com 12 anos ou menos tive que levar. Eu não tinha poder de decisão, vocês entendem? Mas depois, quando eu caí em mim, eu me confessei pelo meu pecado, e porque eu permiti que acontecesse aquilo e pedi a libertação para aquela situação. Mas a gente tem que permitir que o Espírito Santo haja na nossa memória, na nossa mente, para que a gente lembre dos fatos, se arrependa e peça perdão sacramentalmente. Vocês entendem isso? Porque muitas coisas nós fazemos sem ter a devida consciência. E pode ser que uma dessas coisas a gente permita que aconteça e a gente vai para o inferno, se a gente não se arrepende. Ainda, uma parte dos demônios permanece no inferno e a outra no ar, e uma terceira atua entre os homens, procurando desviá-los do certo caminho, do caminho certo. Ou seja, Lúcifer é o chefe de todos os demônios, que ao seu comando tem 3 líderes que foram querubins tronos, trono, que é Asmodeu, que é o pecado da carne, que comanda o pecado da carne, Maamon, que comanda o pecado do dinheiro, da avareza, e Beelzebu, que preside todas as idolatrias. Quantas vezes por dia nós deveríamos dizer assim, em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a Satanás, eu renuncio a Lúcifer, eu renuncio a Asmodeu, eu renuncio a Mamon, eu renuncio a Beelzebu. E que o sangue de Jesus me cubra, me lave e me proteja. Se nós fizermos isso, nós vamos caminhar com maior facilidade ao desapego às coisas materiais, aos pecados da carne e a tudo aquilo que não leva para o caminho do Senhor. Isso é fácil? Na hora da ira, não. Na hora que eu briguei com o marido, não é fácil. Mas eu tenho que desejar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a santidade é uma decisão. Qual é a decisão da sua vida? Qual é a maior e melhor decisão para a sua vida? É a santidade. Eu quero e eu decido por mim a santidade. Eu desejo a santidade. E com certeza eu vou continuar sendo atacada, talvez manipulada pelos ataques do inimigo, mas entra a minha decisão. Assim como também já foi falado,
Outros santos também tiveram a graça de visitar. São João Bosco também teve um sonho fortíssimo com o inferno. E tudo aquilo também que já foi falado aqui, ele via os seus meninos se embrenhando em teias, em fios fininhos. Imagina aí aquela fofoquinha que a gente faz ali na janela, no portão. Ou escreve uma mensagenzinha, mas é uma... São essas teias que o inimigo coloca no dia a dia. Cada um de nós que faz faxina em casa sabe que de uma semana para outra, de uma noite para o dia, tem teia de aranha ali naquele cantinho, naquele outro cantinho, naquele ali, aqui embaixo da mesa que eu não limpo todo dia. Assim é o inimigo. Ele planta as suas teias, os seus fios finos para tentar nos pegar. Mas cidadãos do infinito é pessoa alerta. É pessoa alerta que diz sim ao Senhor e não ao inimigo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.